Bom dia, turma. Hoje a gente vai entrar no módulo 4, página 102, equações do primeiro grau com uma incógnita. A gente já viu que equação do primeiro grau é tudo que tem uma letra que a gente não sabe o valor. A maioria das vezes é x ou y, mas pode ser qualquer letra, tá? Toda a equação do primeiro grau, ela tem duas partes, né? Dois elementos, que são primeiro membro e segundo membro. O primeiro membro é tudo que fica antes do sinal de igual e o segundo membro é tudo que fica depois do sinal de igual, tá bom? Então, à esquerda do sinal do igual, primeiro membro, à direita do sinal de igual, segundo membro. Bem no início da página tem uma menina chamada Franciele e um texto que ela diz: pensei em um número, multipliquei esse número por 7 e em seguida adicionei 3, obtendo como resultado 7. Em qual número pensei? Isso que ela disse, um número que eu quero saber é a letra X, é a nossa incógnita. Então, a gente escreve essa equação que ela disse, tá? Então, vamos lá, por partes. Pensei em um número, x. Multipliquei esse número por 2. Então, se o número que eu quero achar é x e ela multiplicou por 2, vai ser 2 vezes o x. Em seguida, adicionei 3, então, mais 3, obtendo como resultado 7. Quando a gente fala em resultado, obtendo a soma, obtendo a subtração, obtendo o valor final, e a palavra igual, a gente coloca o sinal de igual, tá? Então, obtendo o resultado 7 é igual a 7, tá ok? Depois de ser formada essa equação, eu coloco o primeiro membro e o segundo membro, tá bom? Aí, o que acontece? O x vai ser o valor que eu não sei, o valor que eu desconheço. Então, nós vamos achar ele. Como? Usando os princípios aditivo e multiplicativo da igualdade. O princípio aditivo é a mesma coisa que, se eu altero de um lado, eu posso alterar do outro. Por exemplo, na primeira linha da nossa equação, tem o número 2x mais 3 igual a 7. Eu preciso passar esse número 3 para o lado que está o número 7. Quando eu passo esse 3 para o lado do número 7, eu tenho que trocar o sinal dele. Quando eu faço isso, é a mesma coisa que eu adicionar menos 3 dos dois lados. Por quê? Se eu adiciono menos 3 à primeira parte da equação, o 3 se anula, porque mais 3 menos 3 é igual a 0. Se eu coloco menos 3 de um lado, eu preciso colocar também menos 3 do outro. Como de um lado vai anular o menos 3 com mais 3, eu vou sobrar apenas o 2x, que é a terceira linha da equação. E o 7 menos 3 eu vou resolver. 7 menos 3 dá 4. Então, vai ser 2x igual a 4, na terceira linha. Agora, eu preciso passar o 2 para o lado de lá. Quando eu passo o 2 que está multiplicando, eu não preciso mudar o sinal, eu apenas preciso mudar a operação. Se o 2 está multiplicando o x, quando eu passo para o outro lado, eu passo ele dividindo, tá? Então, eu vou passar o 2 dividindo. Então, vai ser 4 dividido por 2. Porém, esse é o princípio multiplicativo. Por quê? Eu estou multiplicando e estou passando ele como a inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, quando eu faço isso, eu tenho o princípio multiplicativo. A mesma coisa é eu dizer igual à quarta linha, que está com uma seta. Dividimos os dois membros da equação por 2. Por quê? Se eu faço uma operação de um lado,
eu preciso repeti-la do outro. Então, eu vou dividir os dois membros por 2. O primeiro membro é 2x, eu vou dividir por 2. O segundo membro é 4, eu vou dividir por 2. Quando eu divido 2x por 2, eu vou dividir 2 por 2 dividido por 2 dá 1. E o x sobra. 4 dividido por 2 dá 2, sobra o 2. Então, eu resolvi a minha equação. X é igual a 2. Para eu saber se essa conta está correta, eu volto com o resultado da minha equação, que é 2, no início da equação. Onde tiver x, eu vou colocar 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 mais 3 igual a 7. 2 vezes 2 é 4, mais 3 dá 7. Então, vai ficar 7 igual a 7. Isso quer dizer que a minha equação está correta. Mais abaixo da página, tem um lembrete no quadro amarelo. Adicionamos ou subtraímos o mesmo número dos dois membros de uma igualdade, ela não se altera, este é o princípio aditivo da igualdade. Multiplicamos ou dividimos os dois membros de uma igualdade por um mesmo número, diferente de zero. Ele não se altera, este é o princípio multiplicativo da igualdade. Na página 103, eu tenho um exemplo com desenho, tá? Uma balança com dois pesos diferentes de cada lado, e ele diz que eles têm a mesma massa, ou seja, o mesmo peso, tá? Então, um lado vai ser igual ao outro. Tendo o sinal de igual, eu já sei que é uma equação, tá bom? Então, o primeiro lado, eu tenho uma caixa, né, com 3 quilos e duas caixas sem valores. Do outro lado, eu tenho 3 potes, um de 2 quilos, outro de 2 quilos e outro de 3 quilos, tá? Então, um lado da balança é o primeiro membro, o segundo lado da balança é o terceiro membro. Então, como nós vamos montar? A caixinha, a gente não sabe qual é o peso dela, certo? Então, são duas caixas que a gente não sabe o valor. Então, eu posso chamar de 2x, cada um é um x, mais 3 quilos que tem no pote. É igual ao outro lado, que é 2 mais 2 mais 3, que é igual a 7. Então, a gente volta na mesma equação da página 102, porém com exemplo em desenho. Mais abaixo ele mostra o passo a passo, novamente, do princípio aditivo e multiplicativo passo a passo, com setas indicando aonde eu faço cada uma delas, tá bom? Aí a primeira parte está assim: a igualdade representa que a balança está em equilíbrio. Se retirarmos 3 quilos de cada prato da balança, ela ainda continuará em equilíbrio, porque eu tirei 3 quilos de cada lado igualmente. Se dividirmos por 2 cada membro da equação, ou seja, se considerarmos apenas metade da massa de cada prato, a balança ainda continuará em equilíbrio. Isso é o princípio aditivo e multiplicativo. Por quê? Ele está dizendo que se eu tirar 3 quilos de cada lado, ele vai permanecer o mesmo peso. E se eu dividir os dois por 2, também vai dar o mesmo peso, tá bom? Portanto, a massa de cada caixa é 2 quilos. Então, cada caixinha daquela que a gente não sabe o valor vale 2 quilos, tá ok? Isso é uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Na página 104, a gente tem um resumão do que é equação do primeiro grau e seus termos técnicos, tá? São o seguinte: equação do primeiro grau com uma incógnita x, que quer dizer a letra que eu não sei, é toda sentença matemática que pode ser escrita na forma ax mais b igual a zero, em que a e b são constantes e a é diferente de zero. Chamamos de primeiro grau quando a incógnita, que é o caso do x, nesse caso, x está elevado ao expoente 1, que não se costuma escrever. Quando a gente coloca um número e ele não tem expoente, quer dizer que é o expoente 1. Por isso ele não escreve. Mas por isso é a equação do primeiro grau. Mais pra frente, no nono ano, vocês verão que existe uma equação do segundo grau. Consequentemente, o expoente dele é 2, tá bom? Aí, no caso, a letra A é a letra que acompanha a incógnita e a letra B é o número que fica sozinho, o termo independente, tá bom? Aí embaixo eles têm uns exemplos de equações do primeiro grau com uma incógnita.
mostrando o primeiro termo, o segundo termo, tudo bonitinho, explicando para vocês como que se calcula, tá ok? Agora eu vou passar a atividade para vocês, fiquem atentos ao mural, tenham um bom dia, tchau, tchau!